Vamos falar agora do tratamento proposto por Isaías no capítulo 59 da sua profecia. O texto está aqui para você ler. Você pode pausar o vídeo e ler tranquilamente, depois nós voltamos. Não é comum que uma pessoa procure um médico, faça todo o processo de anamnese, diagnóstico e receba um prognóstico e depois disso não faça nada a respeito. A anamnese foi bem feita, o diagnóstico é preocupante, o prognóstico da evolução da enfermidade sem o devido tratamento é assustador e mesmo assim o paciente, por diversos motivos, prefere não iniciar o tratamento. Conhecemos casos de pessoas que resolveram não fazer o tratamento porque a doença já havia avançado demais e o tratamento poderia ser ainda mais doloroso e debilitante do que a própria doença, como no caso de câncer. Também conheço casos de pessoas que perceberam que o médico não é tão médico assim, especialmente há uns 8 anos, quando vieram alguns médicos verdadeiros e muitos funcionários do governo cubano que chegaram inclusive aqui no Brasil a receitar injeções de Calminex. O problema é que esse medicamento é uma pomada, um analgésico tópico e não é para injeção, não é de uso intravenoso e nem intramuscular. É óbvio que você não deve seguir um tratamento que lhe é orientado por um pseudo-médico, apesar da nossa tendência de automedicação. No estado de enfermidade intelectual, moral, social e espiritual que Jerusalém se encontrava, o médico não encontrou enfermeiros trabalhando. Tudo era o maior caos. O quadro era de septicemia espiritual e isso afetou a todos. Todos estavam enfermos, todos estavam debilitados, todos alguns se desviaram pelos seus próprios caminhos, como é habitual ao homem em sua natureza caída. No livro dos Juízes 2:17, o Senhor diz o seguinte: contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles, não foram obedientes. O quadro descrito é o de uma população totalmente incapaz de querer ir àquele que pode curar-lhes e restaurar a vida. Em João 5,14, Jesus diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Este é o curioso caso em que o médico vai até o doente que não tinha o menor interesse no tratamento que poderia curá-lo. Jesus diz em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o perdido. E muitas vezes o doente, como um gato em árvore ou cobra em enchente, rejeita a ajuda e ainda quer ferir a mão de quem pretende ajudá-lo. Na enfermidade do pecado, o paciente é como alguém que sofreu um grave acidente, está ferido, desacordado, seu coração não bate mais, está paralisado e endurecido, mas o Senhor resolveu intervir e reavivar o moribundo. O Senhor não deseja que essa doença continue trazendo desgraça para todo mundo. Ele não queria que tantas criaturas feitas por Ele com amor e graça continuassem perdidas e mortas. Não desejava vê-las condenadas a serem lançadas no inferno e resolveu intervir. Se fosse para seguir as inclinações dos nossos corações, nenhum homem ia desejar o tratamento, nenhum ia tomar o remédio, nenhum iria buscar o médico. Nenhum homem seria salvo da morte se deixar somente segundo as inclinações do seu coração endurecido e morto. Mas o Senhor resolveu intervir nesta enfermidade. Não havia ninguém para ajudar, não havia ninguém para pedir ajuda. Ele, apenas Ele resolveu agir e providenciou aquilo que não pode ser encontrado em nenhum laboratório, em nenhuma farmácia, em nenhuma lojinha de ervas, em nenhum site que oferece todo tipo de remédio extraordinário, mágico e milagroso que cura desde unha encravada até espinhela caída. Nenhum deles é capaz de oferecer um remédio. Mas o médico da alma, o Senhor, Ele aplica o remédio, Ele cura o paciente que estava mortalmente ferido. Observe que não é Jerusalém nem Sião quem chama o médico, é o Senhor quem vem a Sião. É Ele, o Redentor, que vem trazer a redenção a Sião. É Ele quem toma a iniciativa, é Ele quem derrama o seu espírito, é Ele quem estabelece a aliança, é Ele quem cria o hospital, a igreja, providencia o tratamento, a internação, é Ele quem dá a cura permanente e eterna. Aqui ele ainda não descreve a cura, a maneira como esta aliança foi estabelecida, mas Isaías já havia falado disso. Isaías é conhecido como o profeta evangélico. João diz que Isaías viu a glória de Cristo e dela deu testemunho, justamente se referindo à doença e à indisposição de buscarem o Redentor para serem curados e a maneira como Deus age proporcionando cura. Quando Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele viu a glória de Cristo. Quando Isaías fala dele pregado no madeiro, diz também que ele viu a glória de Cristo. Quando ele anuncia que o Redentor vem a Sião para aqueles que se converterem, ele está falando da obra gloriosa e graciosa de Cristo. Ele está falando do remédio de Deus para curar a mim e a você da enfermidade mortal chamada pecado. E não há outro remédio.
Não há outro remédio a não ser Cristo. Em Atos 4:12 a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro tratamento, não há outro remédio além do lavar regenerador do sangue de Cristo aplicado nos que creem por meio da ação do Espírito Santo. Em Tito 3:3 a palavra diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso é para você. Um abraço do coração do pastor. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho das notificações, compartilhar o conteúdo deste canal com seus contatos, comentar, perguntar. Fique à vontade, seja nosso parceiro.